Olá pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês, aqui para iniciarmos mais um episódio do Ser Psicast. O Ser Psicast é um podcast para você que gosta das coisas da psicologia, as coisas da saúde mental, as coisas do comportamento humano de um modo geral. Seja você estudante de psicologia, seja você já um profissional, psicólogo, psicóloga, atuante na área, ou seja você apenas uma pessoa que não é estudante de psicologia, não é psicólogo ou psicóloga, mas é um curioso sobre tudo isso, você está no lugar certo. O Ser Psicast é mais um produto da plataforma Ser Psicólogo. E a plataforma Ser Psicólogo é simplesmente a maior plataforma em formação complementar em psicologia no Brasil. Aqui no alto dessa tela, no canto superior direito, aqui do lado direito dessa tela, vocês vão encontrar um QR Code que vai direcionar vocês para a plataforma Ser Psicólogo por 7 dias gratuitos. Entra lá, confere as aulas, faz os cursos. Olha, deixa eu dizer para vocês, eu sou professor da plataforma Psicólogo, mas eu também sou aluno, faço lá alguns cursos e posso confirmar a qualidade desse material que a gente encontra lá. Aqui no Ser Psicast, nós nos encontramos uma vez por semana com psicólogos, com psicólogas, para conversar sobre temas importantes dessa agenda, né? Da agenda social brasileira, da saúde mental da população brasileira. E hoje nós queremos conversar sobre uma temática que é extremamente importante. Nós vamos falar sobre saúde mental no contexto educacional. Vamos falar sobre educação básica, sobre educação superior. Vamos falar sobre comportamento suicida nesse contexto. Os dados são muito preocupantes no mundo inteiro, na realidade brasileira. E para conversar com a gente sobre isso, eu tenho uma satisfação enorme, uma alegria enorme, porque eu estou aqui com uma amiga minha, porque eu tenho uma enorme admiração pelo seu trabalho, ela está muito engajada nessa temática já há alguns anos, não é isso, Wilza? Você vai detalhar um pouquinho melhor para a gente. Wilza, seja bem-vinda, psicóloga Wilza Clare. Seja bem-vinda aqui no Ser Psicast. Gratidão, Paulo. Agradeço a você e a toda a equipe aqui do Ser Psi por essa oportunidade de falar um pouco sobre esse tema que é tão relevante. É um tema que eu já venho trilhando aí desde a época em que eu era estudante de psicologia, me formei em 2006, então lá atrás, há alguns anos, eu já despertava um interesse a partir de algumas vivências que eu tive num campo de estágio e a partir dessas vivências de atender pessoas num momento de pós-tentativas de suicídio, foi que eu fui percebendo a necessidade de estudar um pouco mais, de produzir um pouco mais e de também dar voz a todas essas experiências e a essas pessoas que eu tive a oportunidade de escutá-las e que ainda acompanham muitas hoje em dia. Então, toda essa construção também vem não só, né, de uma vivência prática, profissional, mas de buscas no campo de investimentos também na área e, em especial, também buscando produzir um pouco mais, trocando com os colegas, com profissionais, com estudantes, sobre algo que realmente precisa ter uma visibilidade maior e de intervenções aí maiores nesse campo. Maravilhoso. Wilza, olha, aqui no Ser Psicast a gente tem um ritualzinho de início que tem 2 perguntas que eu faço a todo mundo, 2 perguntas que igualmente eu faço a todos os convidados e convidadas. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, tá? O que é que você fez em termos de formação acadêmica e da tua atuação profissional. O que é que você está fazendo profissionalmente como psicóloga? Ok. Então, durante a minha formação, primeiro, naquela época, quando eu me formei em psicologia, não eram 5 anos de faculdade. Eram 6. Eram 6 anos, né? Eu sou dessa geração. E durante a minha formação, para além da faculdade, eu sempre busquei oportunidades de estágios voluntários, estágios extracurriculares, enfim. Então, desde o começo do meu curso, eu sempre tive muita sede de prática, de ver como era a coisa, né? E eu acho que isso é algo que eu vejo também em muitos alunos hoje em dia, né? Que eu percebo por também ser docente, por ser da área. E aí eu
naquela época, tive diversas experiências, né? Tive experiências em contexto escolar, tive experiência em contextos comunitários, contexto hospitalar. Experiências de estágio. Então, foram várias, né? Estágios Isso, extracurriculares. sim. E aí, na época, o último estágio, que foi um estágio que eu tive no HGE, que é conhecido por muitos, que é o Hospital Geral do Estado, aqui em Alagoas, foi quando eu tive uma vivência maior, atendendo pessoas que chegavam ali no momento que alguns chamam pós-crise, que outros vão chamar, né, pós-tentativas de suicídio, e que, teoricamente, existe um procedimento lá na HGE que após as tentativas de suicídio, a pessoa primeiro recebe os atendimentos emergenciais, em seguida elas ficam em observação e antes de ser liberadas, elas passam por profissionais da psicologia ou, na época, os estagiários. Sim. E aí foi quando eu comecei também a ter o atendimento e a vivência maior, ouvindo o relato de muitas pessoas nesse momento. E aí, para além disso, só trazendo um pouco mais da formação acadêmica, após a minha formatura, eu busquei oportunidades de ter um local de referência na cidade aqui de Maceió, onde a gente pudesse atender pessoas que tivessem esse perfil, onde a gente pudesse trabalhar especificamente com a prevenção e a pós-venção do suicídio. Então, durante os 2 primeiros anos ali pós-formada, eu tentei abrir esse espaço, construir um projeto, sendo que terminou que esse projeto ficou engavetado, e só 6 anos depois, em 2012, foi quando eu tive a oportunidade, conversando com uma amiga assistente social, ela comentou, Wilza, por que você não abre essa instituição como uma ONG? E aí eu não sabia que haveria essa possibilidade, e foi quando na época eu fiz todos os procedimentos, reuni um grupo de, na época, amigos, mas que também eram de áreas diferentes, psicólogos, pessoas que eram da área administrativa, que eram da área financeira, alguns alunos na época que eu tinha do curso de enfermagem que se interessaram em fazer um trabalho de telemarketing, enfim. E aí foi quando foi feito todo o investimento inicial e a gente conseguiu abrir esse espaço que hoje muitos já conhecem, que é a ONG Cavida, que já vem aí há praticamente mais de 12 anos oferecendo serviços, criando campanhas, desenvolvendo várias ações que têm como objetivo maior trabalhar a prevenção e a pós-venção do suicídio. E paralelo a tudo isso, durante esse percurso, eu fui buscando também me especializar um pouco mais. Então, na época que eu me formei, a minha primeira especialização foi em saúde mental pela UFAL, onde na oportunidade eu já desenvolvi um trabalho que na época se chamava a hermenêutica de tentativa de suicídios na adolescência, e aí eu trazia justamente a arte da interpretação, ou seja, um olhar a partir de adolescentes que tinham tentado suicídio e como esses adolescentes vivenciavam essas histórias. Então, na época da saúde mental, eu trouxe um pouquinho desse contexto. Depois eu fiz outra especialização que foi em neuropsicologia, onde eu já direcionei um pouquinho o trabalho para a área do idoso, onde eu também, durante mais de 10 anos, tive experiência clínica e tenho até o momento de avaliação, de reabilitação e de acompanhar pessoas idosas que estão num processo muitas vezes ou demencial, ou num quadro de depressão, ou que também apresentam ali risco de suicídio, enfim. Então, foi outra área que eu fui desenvolvendo também ao longo desse tempo. Depois que eu terminei as 2 especializações, aí eu já caminhei para o mestrado, fiz o meu mestrado na UFAL, e aí... Tem pessoas de outros estados, sim, né? Sim. Então, a gente tem a Universidade Federal de Alagoas. Isso, né, na UFAL. E aí eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado. No meu mestrado, eu já trabalhei também especificamente com avaliação neuropsicológica. Seu mestrado foi em psicologia ou em saúde coletiva? Foi em psicologia, e aí na época, o meu foco de estudo, a minha dissertação, foi relacionada à avaliação neuropsicológica, investigando também impulsividade, comportamento suicida em pessoas que tinham um quadro depressivo e comparando pessoas que tinham depressão e pessoas que não tinham depressão. Certo. E aí a gente identificou o que muito se traz também na literatura, de que algumas funções executivas, muitas vezes, elas estão alteradas em pessoas, principalmente que têm um quadro depressivo. Então, quando eu penso, por exemplo, em aspectos da atenção, quando eu penso em aspectos da memória, quando eu penso em aspectos da tomada de decisão, da resolução de problemas, então a gente vai perceber que muito disso tudo se relaciona e muitas vezes existe sim dificuldades cognitivas que também vão influenciar na forma como o indivíduo lida com todas essas questões.
E aí, agora, atualmente, eu estou no doutorado, que eu Sim. faço na UFPE, em psicologia cognitiva, que recentemente mudou, agora é um único programa, unificou. A gente não Sim, tem sim. agora dois programas, Era né? separado, né? Eram separados e Agora é um. agora a gente tem um único, que é o programa de psicologia. Então, atualmente eu sou doutoranda e a minha tese atualmente faz uma relação entre autoconsciência, comportamento suicida e agora em especial na população LGBTQIAPN+. Então, No veja seu que doutorado você fez esse recorte isso, específico. Ah, que exatamente, legal, né? que Então, interessante. eu estou nesse processo ainda, né, de desenvolver a tese, Sim, mas aí eu já adianto que agora o público também é diferente, né? sim, Então, sim, é sim. interessante que, se vocês perceberem durante a minha caminhada, eu sempre venho de experiências diversas e eu venho somando essas experiências. Então, eu não fiquei, por exemplo, num único público, eu não fiquei numa única área da psicologia. Então, eu sempre venho trabalhando em várias áreas diferentes, aproveitando também o que eu tenho de interesse, aproveitando também o que eu percebo enquanto uma necessidade maior, porque, por exemplo, quando a gente fala sobre comportamento suicida, a gente vai perceber que existem algumas populações que têm vulnerabilidades maiores. Sim, E sim. aí, em especial, quando eu falo da população LGBTQIAPN+, é uma população que hoje apresenta esse risco maior. E aí eu achei que seria interessante trazer e focar o meu trabalho de tese com este público, que é um público que eu desejo muito contribuir, até porque desde 2013, quando a gente começou o trabalho da ONG, no primeiro ano a gente já fez uma pesquisa, na época eu era professora substituta da UFAL, onde a gente, junto com um grupo de alunos, desenvolveu uma pesquisa na cidade de Maceió, com 1.600 pessoas, e pessoas LGBTQIAPN+, da comunidade, e que a gente identificou um risco além do que a literatura já traz. Então, o dado realmente, os dados que a gente encontrou foi um dado que chamou muito a nossa atenção e que mostra realmente, de fato, que a gente precisa, sim, desenvolver um trabalho que favoreça mais a esse grupo. Além dessa pesquisa que você realizou com a amostra de 1.600 1.600 pessoas. pessoas, em relação às pessoas LGBT, nós já temos dados, por exemplo, do Ministério da Saúde ou de outros institutos sobre a saúde mental dessa população, apontando para as questões de comportamento suicida especificamente. Esses dados já existem? Existem, e na verdade, Paulo, assim, a gente vai perceber que a maioria dos dados que são produzidos são por instituições não governamentais. Certo. Por exemplo, o Grupo Sim. Gay da Bahia Sim. é um grupo que hoje consegue ter dados maiores com relação à saúde mental, comportamento suicida, homicídios. O próprio grupo também daqui de Alagoas, o GGA, que é o Grupo Gay de Alagoas, também tem dados. Hoje em dia também a gente tem o CAER, que é uma instituição que é reconhecida já nacionalmente, e aqui também no estado de Alagoas, onde a partir dos dados que são produzidos já se consegue ter esse quantitativo, porque ainda existe nos serviços de saúde algo que ainda é muito deficitário. Por exemplo, os protocolos onde você identifica as pessoas que chegam para os atendimentos ainda não colocam dados com relação à identidade de gênero, orientação sexual. Então, a gente hoje, com relação aos serviços de saúde vinculados ao SUS, a gente vai perceber que ainda assim existe uma deficiência com relação a esses dados. Então, termina que a maioria dos dados que são produzidos hoje em dia são dados mais por instituições não governamentais ou por pesquisas que são realizadas e que são direcionadas a esse público. Eu pergunto pelos dados, só interrompendo rapidinho, porque eu acho muito importante a gente saber da existência desses dados, Sim. Porque você deve saber, a gente está vivendo um momento, enquanto sociedade, de um modo geral, um momento complicado, né? Gente, por exemplo, que acha que não deve existir política pública específica para essa comunidade de pessoas, o que, do meu ponto de vista, eu acho que do seu também, é um completo absurdo. Com certeza. E aí mostrar os dados, mostrar evidências científicas, né, de que a gente tem uma comunidade específica de pessoas que, por sua condição de serem vítimas de preconceito, o trato social de eras, né, produz formas específicas de adoecimento nessa população. Então, se a gente consegue trabalhar com os dados, né, com evidências científicas, a gente combate, por exemplo, essa turma que gosta de dizer que tudo é mimimi. Exato. Porque não está na pele, né, de quem está vivenciando esses adoecimentos. Mas olha, você falou um monte de coisa aí da sua formação. E o que é que você está fazendo atualmente como psicóloga? Então, atualmente eu venho construindo uma produção
em que eu escrevo sobre saúde mental, onde Sim. eu falo também sobre comportamento suicida, onde eu também trago associações junto a um grupo de profissionais da psicologia que também se formaram recentemente, onde a gente vem trabalhando um pouco sobre esse tema da saúde mental. E uma das questões que eu venho chamando muita atenção, que também tem a ver com a última obra que eu publiquei, é com relação ao contexto educacional. A gente vai perceber, né, que todas essas temáticas que a gente está trazendo hoje aqui no podcast, com relação à saúde mental, com relação à população LGBT, referente à saúde mental com foco no comportamento suicida, em especial, a gente identifica que grande parte desse público está nos espaços institucionais, e quando eu falo das instituições, instituições educacionais. Sim. E aí, essa foi uma preocupação que eu tive lá atrás, ao longo desse meu percurso. Em 2014, eu tive a primeira publicação do livro, que era apenas Comportamento Suicida na Escola. Em 2018, eu tive a segunda publicação, quando eu falo sobre o acolhimento das expressões. E, por fim, agora mais recente, em 2022, foi quando eu tive a última publicação, onde eu foco no contexto educacional, mas escolar e universitário. É esse livro aqui que está aparecendo. Exato, o pessoal tá né? vendo ele ali. Que Ó. eu trouxe hoje aqui, né, E nós pra vamos falar vocês. depois onde é que o pessoal encontra, Sim, né? com certeza. Vamos explorar depois. E aí, nessa última obra que foi publicada, eu tento trazer um pouco o olhar para que a gente tente desenvolver ações de promoção à saúde mental dentro dos espaços, tanto escolares como universitários. Eu chamo a atenção para essa realidade que pode ser prevenida dentro desses espaços, porque quando a gente fala sobre prevenção do comportamento suicida, não é algo que a gente realiza apenas num contexto geral, não é algo que a gente deve realizar apenas num serviço de saúde, porque eu acredito que muitos que estão hoje aqui nos acompanhando já devem ter ouvido falar que suicídio ou comportamento suicida é uma questão de saúde pública. Sim. E eu já estou cansada de ouvir essa frase e eu sou muito crítica, porque a gente se limita a ter um olhar e dizer que é uma questão de saúde pública e esquece que existem outros atores que podem estar envolvidos, como principalmente, em especial, o contexto educacional. Sim. Então, por também ser profissional na área da educação, por já ter ao longo do meu percurso uma vivência não só como psicóloga escolar, mas também como docente no contexto universitário e como estudante de doutorado dentro do contexto universitário. Então, eu trago também vários olhares de que é necessário, sim, a gente investir mais em capacitação para os profissionais da educação, que a gente precisa ter não só a ficha de notificação compulsória, quando a gente identifica algum caso suspeito ou identifica algum caso de autolesão ou de tentativas de suicídio, mas a gente também precisa construir dentro desses espaços educacionais ações que promovam saúde mental. Isso. E isso é uma coisa que não tem sido realizada, isso é uma coisa que eu venho batendo na tecla já há muitos anos. Veja, a gente está em 2024, já tem 10 anos que eu venho falando sobre isso, mas a gente vê que na prática as ações elas ainda são muito limitadas. Então, é necessário construir, é necessário que haja uma sensibilização por parte, principalmente de gestores, por parte dos profissionais, porque o tempo todo chegam queixas, o tempo todo, diariamente, nós temos profissionais lidando com realidades que envolvem saúde mental, que envolvem autolesão, que envolvem comportamento suicida, mas falta o manejo, Sim. falta como lidar. Enquanto em outros países, Paulo, a gente vai perceber que durante a formação de todos os cursos, sejam eles de pedagogia, sejam eles os demais dos profissionais, história, geografia, letras, enfim, a gente vai perceber que os cursos pedagógicos em outros países, eles já têm essa formação, eles já têm disciplinas que trabalham as questões envolvendo a saúde mental, a questão do comportamento suicida, inclusive quando os profissionais passam em concursos ou em seleções, esses processos seletivos como a gente tem hoje em dia, os próprios profissionais, antes de irem para a sala de aula, eles passam por um programa que envolve várias capacitações, e dentre essas capacitações tem lá o tema da saúde mental, Sim. tem lá o tema da prevenção do comportamento suicida, e é uma coisa que aqui no Brasil a gente ainda não tem, e é algo que eu venho pautando já há muitos anos, que eu vejo que é necessário, que a gente, né, que tem essa experiência, você também tem essa Sim, experiência, então a gente percebe
que é necessário trabalhar sim, é necessário capacitar, é necessário criar esses espaços, que não é algo apenas de profissionais da psicologia. Lógico, quando nós temos profissionais da psicologia, a gente começa a abrir esses espaços, a promover Sim. muitas dessas ações. Mas quando não tem, principalmente, a gente vai ver que a escassez e a dificuldade dos profissionais da educação em lidar com tudo isso é muito grande. Então, é algo que a gente, em especial profissionais da psicologia, que é a maior parte do nosso público aqui, né, que acompanha o nosso podcast, que acompanha o CEPSI, então, nós podemos sim começar a cutucar, nós podemos começar a criar essas ações nesses espaços, nós que já estamos inseridos nesses espaços já identificamos que é uma realidade necessária, que é algo relevante, mas a gente também precisa construir em conjunto essas ações e a gente também precisa se capacitar. Porque muitas vezes não temos, né, na nossa própria formação tudo isso. Você mencionou a nossa inserção como psicólogos escolares, né? No meu trabalho, não sei se a sua experiência é semelhante à minha. Veja, no meu trabalho como psicólogo escolar, eu pude perceber que o tema, de uma certa forma, o tema da saúde, de um modo geral, ele já, de uma certa forma, ele já faz parte do cotidiano da escola. Então, você tem aí programas, por exemplo, Saúde na Escola. Eu vi, durante a minha atuação na escola onde eu trabalhei aqui na cidade, periodicamente a escola recebia um profissional de saúde bucal. Aí fazia um trabalho legal de prevenção, de educação, né? Durante a minha estada na escola, eu vi umas 2 vezes o pessoal da vigilância sanitária, achei intervenções maravilhosas, ensinando aos alunos, né? Tanto crianças quanto alunos do turno da noite, o EJAI, as questões da vigilância sanitária, e praticamente nada no campo da saúde mental. Então, a minha experiência, acho que ela corrobora o que tu está dizendo. Com certeza. Mas eu tenho uma pergunta, Wilson, assim, que eu quero te fazer, que já me foi feita muito essa pergunta e eu sempre rebolo para responder. E eu acho que você é a melhor pessoa para responder. Veja, os dados sobre o suicídio no Brasil, eles apontam para uma faixa etária que mais sofre com essa questão. Né? Os dados dizem que essa faixa etária está entre os 15 e os 29 anos, ou seja, adolescentes e jovens adultos, que é o público que está na escola, que está na faculdade. Isso me chama muita atenção, porque é a faixa etária de onde a gente não espera comportamento suicida, né? A faixa etária, adolescentes, jovens, adultos, de onde a gente espera gosto pela vida, prática esportiva, vitalidade, saúde de um modo geral. O que explica, Wilson, o fato do comportamento suicida e das mortes por suicídio terem prevalências mais altas justamente nessa faixa etária? Então, Paulo, na verdade, quando a gente fala sobre comportamento suicida, a gente vai perceber que nós não vamos ter ali uma única causa. Sim. A gente percebe que no senso comum, a maioria das pessoas, quando lidam com uma tentativa ou com um óbito por suicídio, elas vão buscar uma resposta. Por quê? Principalmente quando acontece o óbito, né? Vamos imaginar, você recebe a notícia de um parente, de alguém próximo que faleceu por um acidente. Está respondido, foi o acidente. Você recebe a notícia de alguém que faleceu por algum processo de adoecimento. Está respondido. Agora, quando nós recebemos a notícia de alguém que faleceu por suicídio, fica aquela grande interrogação. Aquele porquê. O que né? aconteceu? E aí a gente vai perceber que geralmente no comportamento suicida existem um conjunto de fatores. Nós não vamos ter uma única causa. Então, muitas vezes nós temos fatores biológicos que vão contribuir. Então, a gente pode ter ali questões genéticas na história de vida daquele sujeito. Outras pessoas na família também já tiveram esse histórico. A gente pode se deparar com questões que envolvem aspectos emocionais, ou seja, vivência de abuso lá atrás na infância e que agora isso repercute na vida adulta. Eu posso ter situações de relacionamento, principalmente como situações de tensões maiores, que alguns chamam de gatilho, que eu não gosto muito dessa palavra gatilho, que remete à arma. Sim. Então eu geralmente substituo por momentos de tensões maiores. A gente vai perceber que geralmente antes de uma tentativa de suicídio, existem situações ali que geram uma tensão maior, e aí essas situações muitas vezes estão relacionadas a conflitos. Pode ser conflito familiar,
Pode ser conflito de relacionamento afetivo amoroso, pode ser um conflito relacionado a trabalho, por exemplo, de repente receber a notícia de que você não estará mais ali naquele ambiente de trabalho, né, que você está desempregado, vai ficar desempregado. Muitas vezes situações socioeconômicas que aquela pessoa vivencia de maiores vulnerabilidades. Então, quando eu falo sobre isso, eu não falo só pessoas que tenham, digamos, uma dificuldade maior financeira, mas a gente vai perceber, por exemplo, que pessoas que financeiramente, teoricamente, vivem muito bem, também entram num quadro de achar que a vida não tem mais sentido, de que seria melhor pôr fim à vida, enfim. Então, a gente vai perceber que, na verdade, nós encontramos uma complexidade de fatores, diversos fatores de campos diferentes que vão se somando, e aí eu tenho muito aquele costume de falar assim, sabe aquele copo que você coloca debaixo da torneira que está ali o tempo todo pingando, e aí chega um momento que esse copo enche e que ele transborda. Então vamos imaginar que com o comportamento suicida acontece dessa forma. Imagine que a pessoa está diariamente somando, guardando diversas situações ali que vão se somando, e aí chega um momento em que acontece uma última situação, que é esse último pingo, que faz esse copo transbordar, que é uma situação de tensão maior, e que aí, somado a tudo que aquela pessoa já vem acumulando, isso pode gerar o ato, a ação da pessoa chegar a tentar contra a vida. Então, o que eu digo também com relação a tudo isso, pessoal, é que diante de várias situações, isso é um processo, isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Não é apenas um ato impulsivo, não é bem assim. É importante a gente entender que na maioria das vezes esse processo ele pode durar horas, dias, semanas, anos. Então é durante esse processo que nós podemos identificar, que nós podemos intervir e que também a gente precisa ter o cuidado de não generalizar. Não ache que por eu estar dizendo que o comportamento suicida ele pode ser prevenido, que então se a gente começar a identificar todo mundo, a gente não vai ter mais suicídios. Não é bem assim. Mas o que eu traduzo e digo aqui para vocês nesse momento é que a partir do momento que nós identificamos os sinais, que nós podemos intervir, nós podemos auxiliar pessoas a encontrarem caminhos para além do suicídio. Mas por que mais jovens? Essa é a minha dúvida. Por que a gente Exato. tem uma prevalência maior nessa população, nesse recorte? Nesse momento, a gente vai perceber que são várias situações. Primeiro que quando a gente pensa nessa fase da adolescência e o nosso contexto social, cultural atual, a gente identifica que diversas situações, por exemplo, muitas vezes essa geração maior que alguns falam no sentido da tecnologia, no sentido do vazio, no sentido do isolamento maior, no sentido do distanciamento social maior. Isso tem sido um dos fatores que tem sido identificado. Num contexto de redes sociais, né? De Você está falando de redes, isolamento, exato. no contexto em que, entre aspas, Exato. supostamente está todo mundo juntinho. Exato. Essa fase também da adolescência do jovem adulto é uma fase de muitas tensões, é uma fase de mudanças, de transição. Sim, também. Aquisição de responsabilidades. Exato. Então, faltam oportunidades. Ao mesmo tempo que esse jovem busca ter independência, busca ter autonomia, busca realizar muito do que se deseja, o que se está dentro do seu contexto relacional, social, muitas vezes, não oportuniza para que esse jovem consiga realizar seus desejos. Pelo contrário, a gente vai perceber que muitas vezes existem frustrações maiores. Falta oportunidade de emprego, geração de renda, falta oportunidade para o desenvolvimento no campo da cultura, do lazer, do bem-estar, da saúde, da educação, enfim. Então, esse conjunto de falta de acesso traz prejuízos. Então, vejam, não é só a gente pensar no quesito saúde, mas quando a gente pensa em jovens que desejam, por exemplo, se desenvolver no campo da cultura e que no nosso contexto sociocultural não tem atividades que favoreçam no desenvolvimento da cultura, então isso já é uma frustração. Sim. Isso já gera um impacto. Isso já traz também um certo adoecimento psíquico, porque imagina para as pessoas jovens que estão ali na potência, como você falou. Sim, sim. Né? A gente tem uma ideia de que a pessoa jovem está no auge da vitalidade, mas ao seu redor não tem o que desenvolva, não tem o que oportunize para que haja esse desenvolvimento maior. Então termina que muitas vezes esses jovens mergulham em muitas frustrações,
mergulham em muitas dores. Wilza, seria correto, é uma outra dúvida minha, tá? Sim. Seria correto a gente acrescentar, veja, não é colocar como um único fator. Eu gosto muito quando você trata da questão da multifatorialidade. Já lhe ouvi falando disso em outros espaços e eu acho que é por aí mesmo. Eu pergunto a você assim, seria correto a gente acrescentar mais um elemento, assim, a questão da maturidade. Nós estamos falando de uma etapa da vida, adolescentes, né, o jovem adulto, que quer ganhar o mundo, conquistar o mundo, como você falou, mas que ainda não tem um repertório de maturidade para lidar com os desafios, para lidar com as situações, para lidar com situações estressoras. E por isso, talvez, esse é mais um dos elementos que corrobora o tamanho dos desfechos de morte por suicídio. Seria correto a gente acrescentar também esse elemento da falta da maturidade? Eu diria isso porque pessoas... Não estou comparando maturidade com idade. Sim, né? Compreendo. Mas a gente vai amadurecendo na medida em que a gente vai caminhando na vida, aprendendo com os erros, com as dificuldades. E o jovem não tem ainda não tem tanto um repertório de habilidades emocionais para lidar com a dureza da vida. Você acha que isso faz algum sentido? Faz, com certeza faz sentido, principalmente se a gente associa a maturidade no aspecto cognitivo, no aspecto também do desenvolvimento cerebral, neuropsicológico, que a gente vai perceber que as funções executivas, elas ainda estão nesse processo de desenvolvimento. E aí, quando a gente fala em funções executivas, a gente também se refere aos aspectos que vão envolver o planejamento, a capacidade de tomada de decisão, o como essa pessoa também lida com essas situações de tensões, o controle inibitório, que é o controle dos impulsos. Então, a gente vai perceber que falar sobre maturidade, em especial maturidade cognitiva também, é um dos aspectos, pode ser um desses fatores que vão contribuir para esse manejo de como que essa pessoa lida com essas situações de tensões maiores. Porque quando eu falo sobre essas tensões, quando eu falo sobre as frustrações, eu gosto muito daquela frase que diz assim, não é o que acontece com o sujeito, mas é o como o sujeito lida com o que acontece com ele. Então tem muito a ver com isso. Então o nosso modo de ser, que não é apenas um desenvolvimento cognitivo, cerebral, mas que é um conjunto, a gente vai perceber que esse repertório desse histórico de vida desse sujeito, de como esse sujeito maneja, também tem a ver com suas habilidades, também tem a ver com esse desenvolvimento cognitivo, também tem a ver com a sua história de vida, também tem a ver com o seu suporte de apoio relacional. Então, existe rede de apoio ou não? A gente vai perceber que muitas vezes, quando a gente lida com jovens que apresentam um comportamento suicida e que a gente busca família, que a gente busca rede de apoio para dar um suporte, a gente identifica que existe dificuldades nessas relações. Muitas vezes conflitos familiares, muitas vezes a gente se depara com pessoas que se preocupam sim com esse jovem, mas que não sabem como lidar, que não sabem o que fazer e que buscam também, a muitos de nós profissionais, nesse socorro, nesse pedido de ajuda de me diga o que fazer, me diga como lidar, e é aquela coisa, a gente não tem uma receita de bolo para dizer faz isso, mas a gente tem muitas recomendações, em especial do que não fazer. E aí quando a gente pensa nesse não fazer, eu trago como exemplo, não menosprezar. Isso é uma coisa que é muito frequente, que é muito comum, principalmente com a população jovem. A gente vai identificar que muitos sofrimentos, que muitas vivências hoje, que são trazidas por pessoas jovens, não são validadas, não são valorizadas. Pelo contrário, são menosprezadas. E muitas vezes quem menospreza não é quem está na rua, são aquelas pessoas que convivem, são aquelas pessoas que estão dentro de casa, ou são aquelas pessoas que estão dentro do contexto relacional naquele espaço da escola ou da universidade, que muitas vezes o jovem tenta trazer ou demonstra através de seus comportamentos que ele não está muito bem, que ele demonstra muitas vezes que ele está precisando desse suporte, desse apoio, que ele está precisando conversar, que ele está precisando de um espaço de escuta, que ele está precisando de um espaço de acolhimento, de alguém que possa entendê-lo, de alguém que não julgue, de alguém que não critique. E aí a gente vai perceber que muitas vezes no dia a dia o que ele tem ao redor são pessoas que vão dizer assim, isso vai passar. Isso é uma fase, você vai ver que daqui a pouco você está bem. Ou outros que vão dizer, você tem tudo na vida.
Ah, Wilson, eu dou tudo, eu ofereço de um tudo. Eu não entendo porque meu filho fica com essa história de querer morrer, de que a vida não tem sentido, de querer tentar contra a vida, porque esse menino tem tudo na vida. E aí eu sempre questiono, tudo o O quê? que é tudo? O que é esse tudo, né? Que Sim. muitas vezes as pessoas constroem, que se esforçam para oferecer esse tudo e que na verdade não percebem o que falta nessa relação desse tudo. Então, na verdade, a gente vai perceber e identificar que a gente precisa sim valorizar, que a gente sim pode promover saúde mental dentro da família, dentro do contexto educacional, dentro do contexto relacional, social, mas que para isso é necessário que se criem esses espaços, o que não se tem. Certo. Wilson, uma outra questão, que é uma dúvida também. Eu vou voltar ao tópico da questão da multifatorialidade, né? Certo. Já discutei falando sobre isso, entendo perfeitamente. Mas fala um pouco para nós da correlação entre comportamento suicida ou desfechos, né, mortes em decorrência de suicídio e transtornos mentais e depressão. Eu já li ouvi em outros espaços você defendendo uma postura não patologizante. Exato. Né? Não patologizante. Eu queria que você falasse um pouco mais, porque de fato eu tenho uma dúvida sincera, porque os dados que a gente tem à disposição estabelecem uma correlação muito forte, na Exato. casa dos 80%, os dados da OMS, por exemplo, na casa de 80% a 90% das Exato. pessoas que morrem por suicídio têm algum transtorno mental, sendo a depressão o mais presente. E você sempre trabalha numa perspectiva mais despatologizante. Comenta um pouco, então, na sua perspectiva, como é que é essa correlação com a depressão? Exato. Então, Paulo, o que eu percebo atualmente é que as pessoas ainda estão muito presas a essa questão dos transtornos mentais. Sim. E aí o que a gente vai perceber, primeiro, existe, quando se fala na depressão, existe essa relação maior entre depressão, principalmente quanto maior o nível de depressão, maior é o risco de suicídio. E aí, por exemplo, na minha dissertação do mestrado, que eu fiz essa comparação entre um grupo de pessoas que ali tinham esse diagnóstico da Da depressão depressão. e um grupo de pessoas que não tinham esse quadro, né, desse diagnóstico de depressão, e que eu fiz uma comparação de aspectos a partir de uma avaliação neuropsicológica, de fato foi percebido que esse grupo de pessoas que tinham essas características da depressão eram pessoas que tinham algumas dificuldades maiores com relação a algumas funções executivas em especial. E aí o que é importante a gente entender nesse sentido? Que a depressão, ela pode ser um dos fatores, mas o que se entende por depressão não é apenas aquele conjunto de sinais e sintomas que é colocado ali como um aspecto patológico. Sim. Porque muitas vezes a gente se prende a um aspecto patológico ou quando a gente recebe uma pessoa que tem alguma característica de comportamento suicida, existe uma necessidade de muitos profissionais de buscar um diagnóstico, de buscar qual é a patologia. Ah, se é alguém que está ali com risco de suicídio, é porque tem algum transtorno mental, então vamos direcionar já para um psiquiatra, vamos já buscar aí um tratamento medicamentoso para identificar o que essa pessoa tem, porque é a partir daí que a gente vai construir um caminho. E aí, quando eu trago um discurso da gente olhar para além disso, e que é um discurso não patologizante, é para que a gente entenda que o sujeito não é a patologia. O sujeito não é o que se entende por um transtorno. É de que o sujeito precisa ser visto na sua totalidade. E quando eu falo sobre isso, o caminho não é o processo patológico, que é caracterizado como um processo patológico, ou as características comportamentais que vão traduzir sinais e sintomas e tal patologia. Não. Eu trago o olhar de que, diante de um sujeito, a gente precisa compreender esse sujeito na sua totalidade. Você recusa, então, a utilização dos manuais, porque eu estou lembrando aqui do DSM-5, o DSM-5 tem uma categoria para além da depressão do transtorno do comportamento suicida. Ele transforma o comportamento suicida numa categoria nosológica específica, num transtorno específico. Exato. Como é que você lida com manuais, por exemplo, como o DSM-5? Então, eu não desvalorizo, mas ao mesmo tempo eu não me prendo a isso. Eu acho que até rimou, né? Nesse momento. Você vai além dele. Exato. A gente precisa ir além. Porque, veja, Paulo, diante de uma pessoa, aí eu volto como eu estava explicando assim, a gente precisa compreender o
que essa pessoa tem, o que essa pessoa traz, quais são as suas dificuldades, quais são as suas habilidades, o que, por exemplo, tem gerado desconforto, ou gerado angústia, ou que tem ali, sabe, gerado alguma tensão maior, para que essa pessoa pense ou questione sobre a vida. Eu sempre trago, a partir do meu olhar, de que quando a gente questiona sobre a vida, isso não é um sinônimo de patologia. Isso não é um sinônimo de que a gente tenha uma depressão. Pelo contrário, questionar sobre a vida é algo que faz parte do humano. Mesmo porque a vida não é brincadeira, né? Pois é. Isso é algo que sempre existiu e sempre vai existir. Se você começa a questionar sobre a vida, se você começa em alguns momentos a achar que a vida não tem sentido, se você está vivenciando questões que fazem com que você decida, por fim, ou tentar contra a vida, então existem ali elementos que te impulsionam para isso. E o meu olhar enquanto profissional da psicologia é o quê? Compreender. Eu busco compreender o que está relacionado ali naquele momento e não é um olhar de qual é a patologia. E não é um olhar de associar qual é o transtorno mental. É um olhar de entender o que está relacionado, o que está associado, para que essa pessoa encontre caminhos, mesmo que seja o caminho do suicídio. Eu não ando muito naquela perspectiva de que vamos fazer um contrato do não suicídio, por exemplo. Que isso é uma coisa que é muito utilizada por muitos profissionais. Eu já vi muito. Pois é, eu não critico quem usa, mas eu tenho um olhar de que, será que fazendo um contrato de não suicídio você garante que aquela pessoa não vai mais praticar o ato? Então eu caminho mais por um olhar de conversar sobre, construir um vínculo, e a partir desse momento que você conversa, que você constrói um vínculo, você pode ter acordos junto com aquela pessoa, acordos no sentido, exemplo, se você em algum momento pensar ou tiver sentimentos, vontade, que você perceba que isso seja mais intenso e que você está com dificuldade de lidar com isso ou que você quer falar sobre isso, tá aqui meu contato, se você quiser entrar em contato comigo. Eu não vou, talvez, responder na mesma hora, de imediato, que às vezes a gente vê que as pessoas são imediatistas, elas ligam ou mandam mensagem e esperam que você responda naquela hora, então eu sempre deixo claro, desde o primeiro momento, que você pode, em algum momento, entrar em contato comigo, ou você pode entrar em contato com pessoas que a gente vai começar a elencar aqui, como pessoas que você, nesse momento, pode buscar para conversar um pouco, para desabafar, para poder estar junto, para que você não esteja só. Então, não é só o Wilsa, são pessoas que também entram nessa rede de apoio que nesses momentos você pode contactar. Ou, por exemplo, serviços como o serviço do CVV, que é um serviço 24 horas de domingo a domingo, que a pessoa pode naquele momento ligar ou entrar no chat ali e desabafar e escrever e falar sobre o que ela está sentindo, o que ela está pensando. O CVV tem chat também escrito? Tem. Achava que era só ligação. Não, CVV além do telefone também tem o chat, você pode entrar lá no site cvv.org.br e você lá vai ter do outro lado ali da tela alguém que vai falar com você pelo chat para te acolher também. Então vejam, são momentos em que a pessoa ela pode encontrar uma estratégia de colocar para fora o que ela está sentindo, o que ela está pensando, dela não ficar guardando aquilo ali tudo para ela. Porque a gente entende que colocar para fora pode ajudar aquela pessoa a pensar caminhos para além. Então, quando eu falo sobre isso, eu não nego a possibilidade de suicídio. Eu não caminho a favor da vida e contra o suicídio. Eu não sou do estilo que algumas campanhas que a gente vai perceber traduzem ali, diga sim à vida, diga não ao suicídio, ou vamos valorizar a vida. Eu sou totalmente crítica com relação a todo esse percurso, a essas campanhas, porque eu sempre coloco que talvez não seja isso que vai favorecer para que a pessoa encontre outros caminhos. Então, é uma decisão do outro. E nesse processo de decidir continuar vivendo ou não, aquela pessoa pode ter um espaço onde ela seja acolhida, onde ela seja ouvida, onde ela possa pensar sobre isso e a partir daí ela poder encontrar caminhos. E aí se ela vai encontrar o caminho do decidir por fim a vida, ou se ela vai encontrar o caminho de não vou por fim agora, mas vou fazer outras coisas, então quem sabe ela vai caminhar por outros percursos. Então quando a gente começa a entender e a olhar todos esses aspectos, a gente vai perceber que a gente não deve e não pode ser limitado a um processo patológico.
que a gente não deve se limitar ao que se construiu como sinais e sintomas que vão trazer tal característica e que a partir dessa tal característica agora eu vou intervir sobre isso. Não. Se existe algum processo ali, que a gente perceba para além disso. Sim. Então, ter um olhar despatologizante, ter esse olhar que não é limitante e limitado, é uma fala que eu trago muito em vídeos, em lives, em momentos como estes que a gente está aqui, para que a gente, enquanto profissional, enquanto pessoa, perceba o sujeito de uma maneira mais ampliada. Perceba o sujeito em seu contexto como um todo. Não, o que você está fazendo é uma baita de uma provocação. Assim, é uma baita provocação, porque a gente tende quase que automaticamente a pensar que a pessoa que, vamos dizer assim, evoluiu num desfecho suicida, ela o fez porque está profundamente desorganizada, emocional e cognitivamente. Né? É automático, a gente pensa isso automaticamente, eu penso isso automaticamente. O que você está colocando é que não necessariamente, né? Isso pode ser produto de um estado absolutamente lúcido. Exato. Sua fala me lembra, Wilson, um texto, eu não sei se você conhece, tem um texto de Carl Rogers, no livro Terapia Centrada no Cliente, não é nem no Tornar as Pessoas, é um livro mais antigo, em que Rogers discute essa questão. E ouvindo você falar aqui, eu ouvi Rogers, porque é o posicionamento dele. Ele é o posicionamento dele, considerar a radicalidade do sujeito nas suas escolhas, na sua postura diante da vida, inclusive na postura de desistir dela. Exato. O Rogers, e quando eu li isso, eu estremeci, eu digo, não é possível que Rogers está dizendo. E Rogers nunca ouviu falar sobre depressão, eu pensei, né? Então, assim, acho que é uma baita provocação. Olha, exato, o nosso tempo está indo embora, a gente precisa falar do livro. Você pega aqui, deixa eu mostrar aqui. Né? Tem que falar, deixa eu mostrar aqui para o pessoal, comportamento suicida na escola e no contexto universitário. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Eu queria que você falasse um pouco do livro, como é que nasceu a ideia do livro. De que ano é o livro? Esse agora é mais recente, 2022, que foi publicado. Auge da pandemia, né? Isso. Fala um pouquinho dele, inclusive onde é que a turma acha, porque tem muita gente, a maioria do pessoal que nos acompanha não é daqui da cidade, né? Sim, então, como é que pessoas de outros lugares podem encontrar? Fala um pouquinho dele pra gente. Falo sim, né? Então, pessoal, como vocês puderam ouvir aqui durante a nossa fala no podcast, foram muitos percursos, né, ao longo da minha história profissional, acadêmica, enfim. E aí, partindo dessas experiências e dessas vivências, a minha descoberta para um processo de escrita ocorreu por inquietações. E quem me conhece já deve ter percebido, assim, que eu sou muito de ter esse olhar mais crítico, ampliado, de gostar do questionamento, de gostar do debate, da discussão, enfim. E aí eu comecei a me inquietar com muitas coisas que eu ouvia, inclusive o que a gente estava discutindo agora. Sim. Essa questão dos processos patológicos, essa questão da relação transtorno mental comportamento suicida, e aí é interessante a gente perceber de onde vêm esses dados. Então eu comecei a tentar querer investigar, entender um pouco mais sobre essas relações. E aí o que é que a gente vai percebendo? Os dados muitas vezes são produzidos por onde? Em algum grupo específico onde esse dado foi levantado. Sim. Muitos desses dados que vão colocar, por exemplo, que de 80% a 90% das pessoas que praticam ou praticaram um suicídio, que chegaram a óbito por suicídio, tinham ali algum transtorno mental, esses dados vêm de pesquisas que foram realizadas em locais em que pessoas que eram atendidas eram pessoas que já tinham ali determinado diagnóstico, algum transtorno mental associado ali. Condicionados pelas características da amostra. Exatamente. Boa, né? As características da amostra, exatamente. E aí a gente vai perceber que, por exemplo, as pesquisas que eu comecei a tentar desenvolver a partir da minha realidade, levantando dados de onde eu estou, que isso é muito importante, não peguem, pessoal, só dados mundiais, nacionais e reproduzam na sua realidade. Pelo contrário, produzam seus próprios dados a partir das suas realidades, de onde vocês estão, dos campos que vocês estão. E aí a gente vai perceber que muitas vezes nos locais que nós estamos, nós vamos identificar que existem outras questões associadas ali. E aí a produção do livro, em especial, parte também dessa vivência, tá? De produção de dados. Então, quando eu trago um pouco sobre a epidemiologia, eu não trago só dados do que a gente tem enquanto dado mundial, nacional, mas também local. Então, a pesquisa que foi realizada com um grupo aqui de 1.600 pessoas
LGBTs na cidade de Maceió, a gente vai perceber que, a partir do que foi levantado, a gente construiu estratégias para a gente começar a desenvolver ações de prevenção. Então, se a gente desenvolveu, por exemplo, a partir da ONG Cavida, algumas parcerias, algumas campanhas direcionadas também para esse público, foi porque a gente levantou dados e identificou que havia, sim, uma necessidade maior da gente desenvolver ações nesse campo. A experiência com o contexto escolar, em especial, aí eu reforço. Eu fui percebendo que desde o início de todo esse trabalho havia muita procura, muita demanda de profissionais, diretores de escola, coordenadores, professores que buscavam a ONG Cavida, ou que buscavam aos profissionais que estavam envolvidos com a ONG para que fizessem palestras, para que fizessem alguma estratégia, alguma campanha, alguma ação, porque ali dentro do contexto educacional havia já a identificação de alguns sinais de pessoas que estavam precisando dessa intervenção. E aí o que a gente foi percebendo? Que dentro da área escolar e universitária não tem ações. A gente percebe que muitas ações, Paulo, que hoje em dia são desenvolvidas, ainda são reproduzidas daquela frase: comportamento suicida ou suicídio é uma questão de saúde pública. E quando se fala em saúde, termina que são os profissionais da saúde que vão desenvolver algumas dessas ações. Principalmente a campanha que alguns já conhecem, que é a campanha de Setembro Amarelo, que hoje em dia se tem muita crítica com relação a essa campanha, que eu não vou entrar em detalhes, mas enfim, que é importante a gente entender, pessoal, que não é algo só do aspecto da saúde. E lá atrás, em 2014, eu coloquei no Google, Paulo, com a demanda que começou a procurar, né, a vir e a necessitar, eu fui pesquisar, eu vou pesquisar o que se tem, o que se fala sobre comportamento suicida na escola. E aí eu coloquei dessa forma, coloquei no Google comportamento suicida na escola. Não apareceu nada, não encontrei nenhuma obra. Aí foi quando surgiu a ideia de escrever sobre isso. Então, o primeiro livro foi em 2014, e esse último agora mais recente, em 2022, que eu também ampliei para o contexto universitário, partindo dessa vivência enquanto estudante do mestrado, atualmente do doutorado, enquanto docente também, de perceber a necessidade desses espaços, da minha experiência enquanto psicóloga em contexto escolar também. Então, eu fui reunindo e somando todas essas vivências e práticas profissionais e comecei a escrever o que me inquietava. E comecei a escrever e a tentar conversar com profissionais que são da área, porque eu percebo que a necessidade, ela é gigantesca. Então, profissionais, em especial da educação, têm muito a contribuir, mas eles não sabem como. Então, quando eu publiquei o livro, eu trouxe justamente nessa intenção de um diálogo, nessa intenção de que profissionais da educação, eles podem se apropriar desse conhecimento. Sim. Eles podem ser capacitados para saber como intervir, como lidar. Então, o livro, ele é muito didático. O livro, ele traz, por exemplo, como que o contexto escolar ou universitário pode favorecer no trabalho da prevenção, porque é um campo muito amplo, é um campo que tem uma demanda imensa diariamente e que a gente precisa construir ações nesses espaços de promoção da saúde mental, de prevenção do suicídio, de manejo da autolesão, de manejo de questões que envolvem a saúde mental. Por exemplo, trabalhar resiliência, por exemplo, envolver a família, envolver a comunidade, trabalhar com questões que envolvem situações como bullying, cyberbullying, a sextorção, que é algo muito frequente que ainda é pouco falado. Então, assim, no livro eu trago diversos aspectos que eu considero relevantes, como conhecimentos básicos para profissionais em especial ou pessoas que têm interesse na área da educação e que querem saber um pouco mais como lidar, que querem saber um pouco mais de que caminho trilhar. Então, o livro, ele é basicamente assim, essas informações didáticas, objetivas, práticas. Isso é uma coisa até que a Karen Scavacini e a Estela, que foram as profissionais que fizeram o prefácio, elas colocaram assim no início, né? A Wills é muito prática e objetiva. Eu não sou daquela que escreve muito. Eu sou daquela que eu sou realmente muito diretiva. Direto ao ponto. Olha, diante dessa realidade, a gente precisa tentar construir ações e algumas das ações podem ser assim, assado. A habilidade desse profissional que é o acolhedor, ou que essas pessoas que vão se unir para fazer essas ações, o que é que elas precisam fazer? O que é que elas precisam ter ali de habilidades? Então, eu falo sobre a habilidade dos acolhedores, das pessoas que vão construir as ações, o cuidado com a comunicação, com a linguagem, como que a gente pode estar construindo essas ações. Então, vejam, tudo isso são questões realmente muito práticas, muito didáticas, e eu
ou já vim de um percurso também de docência, então eu sou muito didática e diretiva nessa construção dessa escrita. E aí o livro, ele traz realmente essa possibilidade do leitor se apropriar desses conhecimentos que vão ajudar nesse despertar. Então, a pessoa que tiver a oportunidade de ler o livro, ela vai perceber que, à medida que ela for lendo cada capítulo, ela vai despertando ideias. Ela não vai chegar no final do livro dizendo: é isso que o livro traz e eu vou fazer isso, aqui está o manual do que fazer. Não. Ela, ao longo da leitura do livro, ela vai despertar ideias e a partir dessas ideias que vão sendo despertadas, ela vai construir algo maior. Ela vai ter um caminho ou diversos caminhos que ela vai começar a trilhar e imagina, quando você junta um grupo de pessoas que tem a oportunidade de fazer essa leitura, de discutir, de construir junto, de também vir conversar, trocar figurinhas, né, de poder estar em contato também comigo. Então, gente, a gente pode estar construindo muita coisa, porque prevenção do comportamento suicida é isso, é a gente construir redes, e não é o Ilza só, não é o Paulo só, Sim. não é a diretora da escola sozinha, não é o professor que está lá na ponta sozinho. A gente vai perceber que nós precisamos de redes, e principalmente rede de profissionais que saibam como lidar. E é trocando essas figurinhas que a gente pode construir junto. Pessoas de outros estados podem? Sim. Como é que elas fazem para encontrar o teu livro? Gente, vocês podem tanto adquirir diretamente pelo site da Uprint, que é a editora do livro. Vocês também podem estar acessando as livrarias nacionais, leitura, dentre O livro outras. tá por aí. O livro, ele está online, você pode colocar no Google que você vai ter acesso à Amazon e a vários sites que tem disponível lá para venda. Se você quiser uma dedicatória especial, aí você pode falar diretamente comigo, ou através do meu telefone, ou através do meu Instagram. Então, quem quiser seguir um pouquinho do meu trabalho, adiciona Eu lá. sempre pergunto também no final do podcast se as pessoas estão nas redes sociais. Você eu já sei que tá, né? Sim, Você quer deixar aí... eu queria que você deixasse... Bom, se você quiser deixar o seu Sim. pessoal e educar a vida também. Sim, Acho que é com importante, certeza, né? Você quer com deixar aí pro pessoal? Convido vocês, pessoal, a adicionarem, a conhecerem no Instagram. Se você quiser adicionar meu Instagram, é Will Psicologia, tudo Will com juntinho. W. Isso, W-I-L Psicologia, tudo junto. Will Psicologia, você pode acessar lá o Instagram. Você também pode acessar o Instagram da ONG Cavida para conhecer um pouquinho Sim. mais desse trabalho, que hoje não é apenas uma referência aqui em Alagoas, mas é uma referência nacional de um trabalho que tem sido desenvolvido de prevenção e pós-venção do suicídio. Então, acessa @ONG Cavida, porque, Paulo, eu sempre me coloco à disposição, sempre me coloco aberta para construir junto. Então, quem tiver interesse em entrar em contato comigo, para que a gente possa pensar junto, algumas ações, tem dúvidas de por onde construir, não só para adquirir o livro, mas quer fazer algo diferente aí na sua realidade, na sua cidade ou no seu ambiente de trabalho, você pode acessar também aqui comigo. Então, através da plataforma também do SerPsi, Sim. vocês podem acessar cursos que eu já tive a oportunidade aqui de dar. A gente tem curso de introdução ao comportamento suicida, a gente tem outros cursos relacionados à saúde mental, que eu também venho dando aí algumas aulas através da plataforma do SerPsi. Então, aqui vocês também encontram outros materiais que vocês podem ter acesso, que eu também venho contribuindo, sou parceira, né, na verdade, aqui do SerPsi. Então, pessoal, estou aqui à disposição. Agradeço imensamente, Paula, a você, ao SerPsi, a todas as pessoas que acompanharam esse podcast de hoje e que a gente possa, quem sabe, aí nos encontrarmos, seja virtualmente ou pessoalmente, para que a gente possa construir algo maior em conjunto. Gratidão. Maravilha, Wilza, maravilha. É uma pena que o tempo é implacável, né? Exato. O tempo é implacável. Olha, eu também quero te agradecer, te ouvir é sempre uma alegria, já te ouvi em outros espaços, conheço o teu trabalho, mais pessoas vão conhecer, eu espero que esteja aí todo mundo, com certeza está todo mundo encantado, né? Mas que tenha despertado aí a curiosidade do pessoal ir lá no seu Instagram, no Instagram da ONG Cavida e conhecer mais esse trabalho, tá? Gratidão. Parabéns por todo o seu trabalho, que você falou que você se formou em 2006, eu fiz as contas aqui, 18 anos, né, de formada, trabalhando com esse tema, viu? E, olha só, guarde espaço aí na sua agenda, porque eu estou muito curioso para conversar com você, num outro episódio, né? Sobre a saúde mental da população LGBTQIAPN+. A gente tem que falar sobre isso. Eu vou conversar aqui com a produção para a gente organizar isso aí. Vamos sim. Tá Estou bom? à disposição. Até a próxima. Gratidão. Maravilha. Você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência.
Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, marque aí as notificações, pega o link desse episódio, coloca lá no grupo da sua faculdade, no grupo da família, porque com certeza vai ter alguém que vai se beneficiar dessas informações. Tá bom? Não esquece do QR Code aqui no lado direito superior dessa tela. 7 dias de navegação gratuita na plataforma Ser Psicólogo, inclusive para fazer os cursos da Wilza, né, que estão lá, tá? Gente, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio.